somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, segunda-feira, 25 de abril. Confira os destaques desta edição. Irmãos Sartori vencem o Rally Estação 2022. Deputado federal Lucas Redecker tem agenda com lideranças do PSDB aqui em Erechim. Onyx Lorenzoni, ex-ministro do Trabalho e Emprego, reuniu mais de 700 pessoas em noite de filiação pelo PL. E o Ipiranga vence o Vitória pela terceira rodada da Série C. E a previsão do tempo para a terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. Nós vamos iniciar esta edição de segunda-feira falando de polícia. Na noite do último sábado, uma guarnição da Brigada Militar de Carlos Gomes abordou um veículo suspeito na saída para o município de São João da Ortiga. Ao realizar a busca veicular, foram localizadas uma espingarda calibre 12 e 7 munições intactas do mesmo calibre. No veículo, haviam 2 ocupantes, sendo que o motorista assumiu a propriedade da arma. Diante do fato, o homem de 67 anos de idade foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Terminou neste domingo a 21ª edição do Rally Estação, etapa dos campeonatos brasileiro e gaúcho de Rally Velocidade, realizada na cidade de Estação. Na pista, os competidores vindos de 6 estados brasileiros enfrentaram diversas situações. Na sexta-feira, o treino final de ajuste foi abaixo de água e muita pista molhada. No sábado, primeiro dia de corrida, lama no início das sessões, garoa e piso firme e seco na parte da tarde. Já no domingo, até poeira teve. Um grande evento com a ajuda de muitos voluntários, conseguimos uma vez entregar uma grande corrida aos fãs e também os competidores. Assim pontuou no final da prova o presidente do Clube Promotor Automóvel Clube de Estação, Leandro Rosa. Cada um dos dias de disputas valeu por uma corrida distinta da etapa, tanto pelo brasileiro quanto pelo gaúcho de Rally Velocidade. Os irmãos Juliano e Rafael Sartori não deram chances para ninguém, somando o melhor tempo no final de semana entre os carros de tração 4x4. Na categoria Rally 2, já entre os carros de tração 4x2, os paranaenses Maurício Neves e Leandro Ferrarini venceram os 2 dias na categoria Rally 4 e também somaram o melhor tempo no final de semana. Esteve em Erechim na última sexta-feira o deputado federal Lucas Redecker, eleito pelo Rio Grande do Sul. Após uma reunião de trabalho com lideranças do seu partido, o PSDB, o deputado Lucas concedeu uma entrevista para a TV Erechim e falou da importância de eleger candidatos comprometidos com a região. Acompanhe. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Lucas Redecker, que também é presidente do PSDB no estado. Lucas, bem-vindo a Erechim hoje para essa reunião de trabalho. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui conversando com os telespectadores da TV Erechim. É o município de Erechim que a gente tem uma proximidade, eu digo, de carinho muito grande por ser um município desenvolvido, de gente trabalhadora, que é uma referência para o estado do Rio Grande do Sul. Já se inicia com o próprio planejamento da cidade, né, que é uma cidade planejada, bonita, e isso faz com que transcenda para o resto do estado. Eu venho hoje aqui reunido com os nossos 3 vereadores, com o nosso secretário municipal Emerson, também com o nosso pré-candidato a deputado federal,
Jackson Arpini, que colocou o nome à disposição, que para nós é um momento de bastante felicidade, né, desde o início da sua filiação, porque é uma pessoa muito benquista aqui na cidade, que é uma referência, né, como gestor e, mais importante ainda, colocando o nome à disposição para concorrer. Eu sempre digo que as pessoas, muitas vezes, boas, não participam da política, ficam fora por achar que a política, quem sabe, é uma coisa que é difícil, que não é cativante, que tem muita coisa errada, muito rolo, enfim. E que bom que as pessoas boas queiram se envolver na política, porque se nós deixarmos, sempre digo, se os bons não participarem da política, nós vamos deixar só para aqueles que querem ter vantagem da política, né? E o Jackson é uma pessoa que coloca o nome dele à disposição justamente para somar, para poder representar o município e a região, para que a gente consiga entregar lá na ponta para o cidadão o serviço em que é de obrigação ele receber. Porque o cidadão ele trabalha, paga um imposto alto, o custo de vida elevado e o mínimo que ele tem que ter é o sentimento de satisfação de conseguir ter o resultado da máquina pública beneficiando ele. Não só ele beneficiando a máquina pública com o suor dos impostos. Por isso nós precisamos de pessoas boas como ele. E hoje aqui nessa nossa discussão de estruturar o PSTB, de buscar recursos. Hoje o PSTB no estado do Rio Grande do Sul, através do governo do estado, ele tem conseguido mandar recursos, né, através de convênios para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e não é recurso pequeno, são obras estruturais de pavimentação, os hospitais sendo aumentada a sua estrutura para poder dar mais qualidade de vida para as pessoas, infraestrutura na segurança pública, os melhores índices das últimas décadas. As pessoas que vivem o dia a dia das últimas décadas aí dos municípios, só avaliar se hoje a sensação de segurança é melhor do que há 20, 15, 10 anos atrás. Então nós estamos num momento diferenciado de reinvestimento e não de choro, né? A gente, há uns anos atrás, via só os governadores chorar, que não tinha dinheiro, que o estado estava quebrado. Agora, quando se chora, tem que se ter uma solução, não vai chorar para o resto da vida. E o governador Eduardo conseguiu, através do mandato de governador, das reformas que foram feitas na Assembleia Legislativa, mudar a cara do estado e hoje não tem lugar, eu sempre digo que tu não ande no estado do Rio Grande do Sul, qualquer rodovia que tu tenha que parar, que até é um transtorno ficar parado, né? Por quê? Porque tem obra. Então, isso é um bom sinal. Eu sempre gosto de ficar parado sabendo que eu estou parando para o bem e que a gente vai ter desenvolvimento para o estado. Quando nós falamos em desenvolvimento, formação de lideranças, nós sentimos a necessidade de eleger pessoas mais jovens para nos representar, que falem muitas vezes a nossa linguagem, que tenham essa visão mais abrangente de todos os setores. O PSDB pensa em colocar pessoas mais jovens para as lideranças dos municípios, no estado e na esfera federal? Sabe que o PSDB nunca fez uma política de tentar buscar apenas pessoas jovens para o partido, né? Agora, essa foi uma consequência natural sempre, né? Pode ver o governador Eduardo Leite, o próprio ex-prefeito da capital Marquesan, o deputado Matheus Vesp. Eu já estou passando um pouquinho, estou com 40 anos, já fui mais jovem, agora com 40 anos a gente vai tendo mais estrada de chão pela frente, né? Ou melhor, pelo passado. E é uma tendência, a gente pode ver a nossa bancada de vereadores aqui em Erechim, é uma tendência, né, de líderes jovens se envolver com o partido. As pessoas buscam muito nos dias de hoje renovação, né? E eu costumo dizer que a renovação não é algo que está na idade, está na cabeça. Porque eu conheço jovens que pensam muito atrasados e conheço pessoas de muita idade que são muito progressivos na área de na maneira de pensar, pensam para frente. Então isso depende muito da maneira de cada um. Então tu pode ser uma pessoa de mais idade e ser jovem no pensamento, ou um jovem de idade e ser velho no pensamento. E o que nós buscamos do PSTB é pessoas jovens no pensamento, pessoas que possam de fato fazer diferente, buscar novas ideias, fazer através da gestão do seu mandato
coisas que são necessárias e não ter medo de enfrentar muitas vezes o que tem desgaste político. A gente costuma ver na política, eu não vou votar isso porque vai me desgastar politicamente, mas de repente uma reforma que te desgaste politicamente está dando condições para o futuro do Estado ter mais investimento, de acabar com um problema estrutural. Então tem que ter coragem na política também para se posicionar. Eu sempre digo que no Rio Grande do Sul, político não pode ficar em cima do muro, tem que ter lado. A população gaúcha não gosta de quem fica em cima do muro. E eu acho que é dessa forma que nós vamos mostrar para as pessoas que política tem gente séria, que política tem gente que dá para confiar, tem gente ruim e gente boa em todas as profissões. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Tem bons e maus profissionais na imprensa, na política, na área da medicina, na área da segurança pública, na sala de aula. Então nós temos que buscar os bons para estar na política. E a obrigação de definir quem são os bons não são os candidatos, é a população que vota. E eu sempre digo pro eleitor que está nos assistindo do outro lado da televisão, prestem muita atenção em quem você vota e depois que votar, anota o nome do seu deputado, do seu vereador e acompanhe o mandato dessa pessoa para ver se ela merece novamente o voto. Ou vamos trocar se não merece. É dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que o ambiente da nossa vida seja melhor. A pessoa critica muitas vezes, mas lá na Câmara dos Deputados eu vejo que tem deputado, elege o Tiririca, muitos falam, elege não sei o quê. Por que ele se elege? Pelo voto de alguém. Então, a Câmara dos Deputados hoje, ela é o reflexo da população brasileira, porque foi a população brasileira que colocou aquelas pessoas lá. Então, o voto é muito importante, mas mais do que isso, é saber em quem votou e acompanhar o mandato dessa pessoa. Pois é, agora que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de votou, não votou, nós temos o Eduardo Leite, que fez um mandato até então diferente no Rio Grande do Sul. Por onde se anda tem obras, ele é uma pessoa acessível. Seria ele o candidato a quebrar essa história que no Rio Grande do Sul não se reelege? Olha, eu acredito que o Eduardo Leite seria, sim, se concorresse ao governo, um possível candidato a quebrar esse estigma da não reeleição. Pelo resultado que ele teve como governador, né, todos acompanham. Agora, ele teve um chamado de um grupo de membros do PSTB nacional para que ele se envolvesse na estrutura nacional de buscar uma candidatura para presidente. Foi chamado para construir um programa, um projeto baseado naquilo que foi entregue no Rio Grande do Sul e está hoje trabalhando em cima disso, claro, com uma polarização interna relacionada ao Dória, que também é candidato, mas, na minha avaliação, ele é o melhor nome também para quebrar essa polarização que existe entre Bolsonaro e Lula, hoje no cenário pré-eleitoral. Ele é o melhor nome, na minha avaliação. Agora, vai depender de uma terceira via unida, né? Porque a política é um ambiente de muitas vaidades. Então, quando tu junta muitas vaidades de muitos candidatos, é difícil tu conseguir unir e tirar um nome que seja mais competitivo. E eu acho que isso que falta no Brasil pela terceira via. Mas, né, eu também não deixo de dizer que o Eduardo Leite, na minha avaliação, seria o nome. E se eu pudesse definir o rumo do Eduardo e caso ele não fosse candidato a presidente, eu gostaria que ele concorresse à reeleição, ou antes, né, ou agora que ele não é mais governador, concorresse ao governo novamente. Nós sempre falamos que nessa época de eleição muitos candidatos chegam a Erechim para conseguir votos. E por incrível que pareça, todos saem de Erechim com votos. Mas, na contrapartida, que é ajudar o município, poucos se mexem para fazer isso. Você trouxe uma emenda parlamentar para o Hospital de Caridade. Exatamente. Eu costumo dizer que se todos os deputados que fizessem votos, né, nos municípios ajudassem, nós teríamos uma relação diferente, né? Por isso que também é muito importante que as pessoas, quando forem votar, escolham um candidato que tenha relação com o município, que conheça o município, que saiba da necessidade. Eu, como deputado federal, não sou um deputado federal de Erechim da região, sou natural de Novo Hamburgo, né? Acabei criando relação através do PSTB, da base. O meu pai, que era deputado federal há muitos anos, já faz 15 anos que faleceu, tinha também uma relação com a região. E nós ajudamos aqui, mandamos 300 mil de emenda parlamentar para o hospital,
através do PSTB, do pedido dos nossos vereadores, do nosso partido, justamente para poder ajudar, porque o PSTB aqui do município, ele tem essa relação de compromisso de buscar, através dos seus deputados federais, recursos para ajudar a sua comunidade. E eu acabo sendo o elo deste grupo que está aqui na Câmara de Vereadores do município, lá em Brasília, para tentar buscar esses recursos. E isso faz com que a gente tenha orgulho em ajudar, principalmente sabendo que na área da saúde é sempre importante, porque o momento em que o ser humano precisa de mais atenção, ser mais bem tratado com dignidade, é quando ele está fragilizado. E ninguém vai para um hospital porque está com vontade de passear em um hospital, né? Eu sempre digo, 2 lugares que ninguém quer entrar, delegacia e hospital. Mas se tu entrar num hospital, tu tem que ser bem tratado, tu tem que ter infraestrutura, tu tem que ter gente para te atender, tu tem que ter estrutura para fazer exame, tem que ter leito disponível. Então o investimento para a saúde, ele sempre é importante. E foi esse entendimento em que a nossa bancada de vereadores aqui, o PSTB, teve, e eu fiz essa parceria aí para poder ajudar o hospital em Erechim. Mas aqui em Erechim, eu digo eu como deputado federal, nós estamos fomentando a candidatura local aqui do Arpini, e que ele vai ser o nosso candidato representante, que se eu, que sou lá de Novo Hamburgo, deputado, mando 300 mil para o hospital, o Arpini, como deputado federal, vai mandar muito mais, porque é aqui de Erechim e conhece a realidade principalmente da saúde aqui do município. Lucas, obrigado por estar em Erechim e por nos conceder esse momento aí de conversa para que o nosso telespectador conheça um pouquinho a forma com que você enxerga a nossa cidade, a forma com que você trabalha a política e leva o ser humano a sério. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Eu sempre digo, o compromisso nosso na política é quando a gente sair da política, olhar para trás e ver que nós deixamos um ambiente melhor do que nós pegamos. Esse é o compromisso e que faz com que a gente esteja na política. Eu herdei, posso dizer assim, do meu pai, o maior patrimônio que um filho pode herdar de um pai. Não é físico estrutural, é o sobrenome limpo. E é o patrimônio que eu vou deixar para o meu filho, né, que tem 4 anos e meio, que muitas vezes eu rodando semanas fora de casa, fica lá me ligando, pai, vem para casa, estou com saudade. Isso aperta o coração da gente. Agora, tu deixar uma região, uma cidade, um estado melhor do que tu pegou, eu estou fazendo bem para o meu filho e para o filho de todas as pessoas em que convivem no mesmo estado. Eu acho que essa é a grande virtude de fazer política. E tem muitas pessoas que pensam assim. A gente às vezes generaliza, só tem sempre não. Tem muita gente boa na política. Agora basta o eleitor selecionar quem são essas pessoas dentro daquela linha ideológica que eles acreditam para representar, e dessa forma nós vamos ter um país melhor. No próximo bloco você confere. Onyx Lorenzoni, o ex-ministro do Trabalho e Emprego, reuniu mais de 700 pessoas em noite de filiação pelo PL. E o Ipiranga vence o Vitória pela 3ª rodada da Série C. E a previsão do tempo para terça-feira. A gente já retorna. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Relaxa, mãe, você merece. No Dia das Mães, o Master Supermercados quer presentear você. Comprando no Clube Master, a cada R$60 no bazar e na perfumaria, ganhe um cupom para concorrer a um kit spa de beleza. Participe da promoção, porque sua mãe merece um momento de descanso e carinho. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E na noite do último domingo, o Canarinho venceu por 2-1 o Vitória da Bahia no estádio Colosso da Lagoa pela terceira rodada da Série C. Este foi o primeiro triunfo do Ipiranga na competição nacional. Os gols da vitória do time verde e amarelo foram marcados por John Lennon e Michel Renner. Com a vitória, o Ipiranga chega aos 4 pontos e assume a 13ª colocação na tabela de classificação. O Canarinho volta a campo no próximo sábado, dia 30, às 17 horas, contra o Paysandu. E desta vez na Arena Verde, em Paragominas, interior do Pará. A partida será realizada fora de Belém, em razão de uma punição que o Papão recebeu da CBF. E depois de um final de semana de tempo excelente, embora as meteorologias apontavam chuva, ela não veio nem no sábado e muito menos no domingo, que fez um domingo bastante quente em Erechim e sem uma gota de chuva. E a segunda-feira, até o fechamento dessa edição, que também prometia chuva, não aconteceu a chuva. Espero que durante a noite ela apareça. Vamos ver como é que fica aí a terça-feira? Na terça-feira nós começamos o dia com a temperatura alta, 17 graus, a máxima 26, a média do dia 22 graus, a umidade do ar 43%, ventos 12 km por hora. E aqui a gente tem 20 milímetros de chuva para terça-feira, porém teremos sol nesse meio de tempo aí. Teremos um dia de temperaturas e sol, chuva, vento, enfim, será um dia de salada mista. Na noite da última sexta-feira, esteve em Erechim para um momento de conversa e filiação de novos partidários o ex-ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni. Na pauta, as eleições para o governo do estado, o qual seu nome está à disposição do partido, e mais de 120 filiações. Ele esteve aqui na TV Erechim e conversou com a nossa equipe. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim, ele que já foi ministro do governo Bolsonaro, representou o nosso Rio Grande do Sul lá na Esfera, em Brasília, esteve aqui em Erechim visitando a nossa comunidade nesse período e hoje voltou para um compromisso bastante importante e aproveitou um espacinho na agenda para nos visitar também. Bem-vindo, Onyx. Bom, para mim é uma alegria estar aqui, né? Agradecer muito o espaço e procurar mostrar, né, aquilo que a gente sonha em poder ver e fazer no Rio Grande do Sul. Pois é, Onyx, nos últimos tempos nós sentimos Erechim, a região aqui norte, um pouco abandonada, tanto pela esfera federal quanto a esfera estadual. Faltam obras aqui na nossa região. Como é que tu vê toda essa parte? Está realmente abandonada ou eu estou equivocada? Não, Sandra, existem, e hoje eu passei o dia aqui em Erechim conversando com líderes da comunidade, com entidades. Vou voltar agora, provavelmente no início de junho, né? Trazendo o Ouvindo Rio Grande, que é um programa que a gente escolheu as 22 maiores cidades do Rio Grande do Sul como cidades polos. Aí nós vamos reunir, né, as lideranças locais para entender e compreender bem o desenho, né, das dificuldades, né, das facilidades, dos gargalos que a região tem, né? Então, eu já sei a Transbrasiliana, né? Isso aí. E essa proposta, por exemplo, né, de juntar as duas regiões com a região Nordeste, que isso melhoraria muito, né, tanto a perspectiva de PIB, sim, volume comercial, né, presença de potenciais consumidores, né, aqui em Erechim. Então, todas essas coisas eu vou cada vez podendo conhecer mais e melhor, para que a gente possa buscar, se a escolha recorrer no meu nome aqui no Rio Grande do Sul, a gente possa buscar os melhores caminhos para que a gente dê condição de transformar a vida das pessoas, né? Eu acho que aquilo que a gente aprendeu e fez no plano federal, que foi de
modificar as estruturas do Poder Executivo brasileiro com o objetivo de proteger, atender e servir as pessoas, é o conceito que a gente quer poder trazer aqui para o Sul. O PL está crescendo bastante aqui na nossa cidade e também no estado do Rio Grande do Sul. É o momento certo do PL lançar um candidato e esse candidato, de repente, se tornar o nosso governador? Bom, para mim tem duas coisas aí, tá? A primeira delas, meu primeiro mandato de deputado estadual foi pelo PL. Eu só fui filiado a 2 partidos na minha vida. O PL, o qual eu presidi, e o PFL, né? E que virou DEM e que acabou ano passado. E aí eu voltei para casa. Eu fiquei de 1987 a 1997 no PL. Sim. Meu primeiro mandato foi conquistado no 22.222. Eu tinha tanto carinho pelo PL que mesmo indo para o PFL, eu nunca tirei 22 da minha vida. Os outros 6 mandatos foi 25.222 e depois 25.22 foram 5 mandatos de deputado federal. Então, acho que era Deus agindo aí, me trouxe para cá, para casa. Eu tive também a felicidade de poder ajudar na decisão do presidente de ir para o Partido Liberal. Então, hoje eu me sinto confortável, né? Me sinto muito bem acolhido, né? Hoje nós vamos ter uma cerimônia bonita aqui em Erechim, são mais de 20 municípios que vão estar presentes hoje. Partido crescendo, né? E a gente, com humildade, com fé e com trabalho, poder apresentar, não apenas para Erechim região, mas para todo o estado, né? Um projeto que possa transformar a vida dos gaúchos e das gaúchas para melhor. Fortalecimento do nome Paparico e Marcos Lando aí para concorrer e representar a nossa região mais uma vez, o Paparico. Bom, o Paparico hoje é o líder da nossa bancada, né? Na Assembleia, que é a segunda maior bancada, são 5 deputados estaduais. A gente está com o sonho de chegar aí a 10, né, dobrar. E vamos lutar muito por isso. Ele vai liderar esse processo todo. Paparico vem se constituindo, né, num parlamentar muito aguerrido e que se preocupa muito, né, com o desenvolvimento aqui da região. Ele reside hoje aqui. Então, nós somos amigos aí há mais de 20 anos, então eu fiquei muito feliz de ao voltar para o PL, né, encontrar o Paparico. Então, vamos trabalhar juntos e pode ter certeza que ele vai ser, sim, né, um canal direto, se tudo correr bem, se a gente for abençoado com esse desafio de poder comandar o Rio Grande. Falando um pouquinho da pasta que você exerceu no governo Bolsonaro, do Ministério do Trabalho, o Brasil todo passou por uma pandemia e isso causou perda de renda para muitas famílias. Muitos postos de trabalho também se fecharam neste período. Como foi para o Ministério trabalhar essa questão, pandemia e emprego, num período bastante crítico? Bom, primeiro, eu na verdade passei pelo Ministério da Transição, pela Casa Civil, pelo Cidadania, pela Secretaria-Geral da Presidência e pelo Trabalho e Previdência. Então, muito do que a gente conseguiu fazer no Ministério do Trabalho, que hoje é o maior deles, né? Sim. De todos. São 50 mil servidores e 800 bilhões de orçamento, né? Precisa juntar a saúde, a educação e mais um pouco para empatar com o Ministério do Trabalho e Previdência. Mas aquilo que nós fizemos e que começa com o presidente Jair Bolsonaro lá em 20 de março de 2020, dizendo o seguinte: para enfrentar essa pandemia tem que se ter equilíbrio. Cuidar bem da doença, da saúde, perdão, das pessoas, enfrentar a questão sanitária. E, por outro lado, cuidar da economia, porque fome, miséria e desemprego mata mais na América Latina do que qualquer doença. Né? Isso é um fato. E aí ele foi na contramão do mundo. Ou seja, o mundo todo se curvou, a Imperial College fecha tudo, lockdown no mundo. E todos os países hoje pagam uma conta brutal e o Brasil não paga essa conta. Por quê? Porque o presidente ousou buscar ir ao encontro da transformação da vida dos brasileiros. Ele dizia para mim: Onix, e esse pessoal que trabalha de dia para comer de noite, como é que faz para trabalhar se nós fechar tudo? E aí vem o auxílio emergencial, a gente escolheu um aplicativo de celular, o Brasil foi o único país do mundo que fez isso, então a gente acreditou na inovação. Encontramos 68 milhões de brasileiros elegíveis, milhares de gaúchos, e
encontramos 26 milhões de pessoas que o Estado brasileiro nunca tinha encontrado. Registro algum. Hoje a gente conhece a composição familiar, qual é a atividade dessas pessoas, onde é que ela mora, estão todos georreferenciados. E o que é melhor, todos têm conta bancária. Todo mundo tem conta na Caixa. Ou seja, eles foram inseridos na vida econômica brasileira. Eu lutei 1 ano e meio, mesmo depois de sair de cidadania, para que houvesse microcrédito para eles. E antes ainda de sair lá do Ministério do Trabalho, eu consegui assinar, junto com o presidente, a medida provisória que criou o SIM, o Microcrédito Digital Simplificado. Exatamente, já tem quase 1 milhão de pessoas que já retirou R$1.000. Que ela pode comprar um equipamento, ela pode comprar produto, ela pode melhorar a condição do seu pequeno negócio. E vai vir uma outra fase, que eu já tinha discutido com o Pedro da Caixa, que é o presidente, para que a gente tenha uma outra tranche de até R$3.000. Para quê? Para que essa pessoa, então, com crédito, ela possa comprar equipamentos, ela vai ter um monitoramento e um apoio do Sebrae e ela vai se transformar num MEI. Então, o que lá na pandemia a gente encontrou como invisível, desconectado do país, sem assistência do Estado, 1 ou 2 anos depois, mesmo na recuperação da pandemia, como é o momento que a gente ainda vive, ela é transformada de invisível em MEI, ela é um microempreendedor individual, ela vai poder ter linha de crédito disponível para ela e ela vai poder prosperar, né? E daqui a pouco vai empregar outras pessoas. E tudo isso a gente pôde obter, Sandra, porque o governo Bolsonaro, desde o início, simplificou, facilitou, reduziu níveis hierárquicos, cortou ministérios, acabamos com a roubalheira do dinheiro público, então o dinheiro passou a sobrar para fazer as coisas que tinha que fazer no Brasil. E a nossa preocupação sempre foi servir as pessoas. Então, a grande iniciativa, você me pergunta, tá, o que tu lembra do convívio do presidente? Eu disse, primeiro, a verdade como valor, né? Segundo, a missão de transformar o Brasil. E terceiro, essa coisa que em todas as nossas reuniões ele sempre diz, nós temos que servir o Brasil, nós estamos aqui para servir o Brasil, para transformar a vida das pessoas. Tem que pensar coisas que ajudem a mudar a forma como as pessoas vivem no Brasil para melhor, óbvio. Então, tu vê, na recuperação da pandemia, o Brasil gerou quase 3 milhões de empregos novos. Que país da América Latina fez isso? Nenhum. Eu estou falando do México para baixo? Sim. Zero. Ninguém chega nem perto no Brasil. Vamos para os europeus, proporcionalmente, nenhum europeu bate o Brasil na recuperação econômica. E também não na saúde. Não tem nenhum país do mundo no ocidental com mais cobertura vacinal que o país chamado Brasil. E quem é que comprou as vacinas? Não foi nenhum prefeito, não foi nenhum governador, foi o Jair Bolsonaro. Aí tem uma parte da imprensa brasileira, lamentavelmente, né, que vive de atacar o Brasil, de atacar o presidente, para tentar desgastá-lo. Mas como a verdade, para todos nós, é um valor verdadeiro, né, fazendo um pizinho ainda, o que acontece? Ele construiu essa conexão com as pessoas. Então, eu fico olhando, né, e, de certa maneira, eu fico pensando, né, aquele que lidera as pesquisas, né, que é aquele que foi condenado e roubou o Brasil, ele não consegue sair na rua. E o cara que vai perder a eleição arrasta multidões. Que conversa é essa, né? Então, da mesma maneira que em 2018 a gente via as pesquisas fazer a mesma coisa que está fazendo agora, a gente confia no Datapovo mesmo, que lá está certo. Falando um pouquinho aqui do nosso Rio Grande do Sul, nesse período todo de pandemia, o governo mandou muito recurso financeiro para o nosso estado. Isso possibilitou muitas ações que o nosso governador Eduardo Leite realizou, como o pagamento da folha dos professores em dia, melhorias em alguns hospitais, enfim, foram muitas verbas que impactaram muitas regiões aqui no Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul veio mais de 7 bilhões de reais. E logo ali no forte da pandemia veio 2,3 ou 2,4 bi, que ele tinha a discricionariedade e a sugestão de que usasse prioritariamente, mas não obrigatoriamente, em saúde. Aqueles 2,3 bi no forte da pandemia ele não usou em saúde, não. Ele usou para pagar dívida, para pagar de fornecedor, para botar conta em dia, para pagar salário, né? E eu acho que hoje eu ouvi numa rádio, né, dados de que o Rio Grande do Sul
no ranking brasileiro, é o 6º estado, né, que nós tivemos, lamentavelmente, maior perda de vidas. Isso aí. Para quem tinha a fórmula maravilhosa, que se vende no Brasil todo, como um estado que foi bem gerido, eu vi um governador que se trancou no palácio, pintava mapinha, ia definindo a vida das pessoas. E em dados momentos, ouvi um professor de educação física, eu posso falar porque eu sou casado com uma professora de educação física, mas um professor de educação física fez um curso lá com as suas limitações de epidemiologia, e aí virou especialista que nunca viu um paciente na vida, nunca teve dentro de um hospital, não conhece a rotina hospitalar, não sabe o que é saúde pública, e virou o papa do Estado, fora do Estado. A Globo censou o cara à 5ª potência da Universidade Federal de Pelotas. Do novo professor, é Pedro Alão. E aí o que fez? Aí chegou a um absurdo de um governador estabelecer o que tu ia comprar no supermercado. Mas com que direito um governador me diz se eu vou lá para comprar pão, se eu vou para comprar massa, se eu quero arroz, se eu quero feijão, se eu quero comprar panela? Se na minha casa precisa de uma vassoura, por que o governador me impede de comprar vassoura? Da onde que tirou que isso ia agravar o Covid? E hoje, eu fico olhando para as pessoas no Rio Grande do Sul, de alguns meios de comunicação, eu fico me lembrando. Olha, gente, fica em casa, a economia a gente vê depois. 130 mil empresas fecharam no nosso estado. Vamos multiplicar por quanto, Sandra? Por 4 pessoas? Por 5? Por 6? Eu não sei. Agora, quantos que foram alguns mil gaúchos e gaúchos que perderam emprego? Sim. Então, um gestor, ele tem que ter a coragem de um Jair Bolsonaro. Ou seja, o mundo está indo para cá, mas isso está fazendo mal para as pessoas, eu vou para o lado das pessoas. Eu acompanhei ele em várias das incursões dele no entorno de Brasília. Ele batia na porta da casa, pedia licença para entrar, entrava na casa das pessoas, pedia licença para abrir a geladeira. Ele queria saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque nós tomamos medidas, aí vem auxílio emergencial, aí vem o BEM, que manteve quase 12 milhões de empregos de carteira assinada, pelos acordos que foram financiados pelo governo federal. Aí vem o Pronamp, pela primeira vez, 16 milhões de microempresas brasileiras e pequenas viram dinheiro no caixa para poder se sustentar, para sobreviver. Então, os impactos que o Brasil sofreu são muito menores comparados com os nossos vizinhos. Aqui na América do Sul não tem nenhuma comparação. Na Latina também não. A gente talvez consiga algumas comparações na Europa, né? No Canadá, Estados Unidos, do ponto de vista econômico. Agora, se a gente for pesar a saúde, o cuidado sanitário com a economia e a proteção vacinal, bom, ninguém bate o Brasil. Sim. Então, estas coisas a gente precisa ver, precisa enxergar. E aí é que a gente diferencia do gestor que serve as pessoas, do gestor que está preocupado em transformar vidas, daquele que está preocupado em manter a máquina do Estado, onde tem uma série de parasitas que vivem dela, que está preocupado em acertar lá o caixa, porque afinal de contas eu preciso, né, fazer um bom governo. E aí, a vida das pessoas, o drama das pessoas. É isso que tem que fazer, né? E eu acho que as escolhas que foram feitas pelo ex-governador foram muito ruins. E como ele perdeu a prévia, eu acho que não tinha nenhuma do seu partido, eu respeito as decisões partidárias, eu acho que não há honra maior do que governar o Rio Grande. E abrir mão de um ano praticamente de mandato para viver um sonho que é uma miragem, eu acho que foi uma falta de amor pelo nosso Estado. Obras, pontes, estradas de ferro e a tão sonhada transposição. Bom, lá do São Francisco? Isso aí. Bom, a transposição do São Francisco é uma obra que começou com Dom Pedro II. E o capitão Bolsonaro que terminou. Por quê? Porque não teve roubalheira, porque todo o recurso foi aplicado para fazer o que era importante para o povo nordestino, né? Eu vejo, por exemplo, o esforço que nós fizemos para ter hoje os quase 140 quilômetros dos 190 e alguma coisa, né, da BR-116, que precisa. Agora mesmo estivemos lá em Pelotas, eu acompanhei ele na inauguração do contorno, né, de Pelotas. Ou seja, o governo pode e fará muito mais nos próximos anos. Certo. Primeiro porque a parte mais difícil já parou. Eu lembro bem, eu estava na Casa Civil, coordenei
o PPI trouxe para o Brasil, em 2019, 450 bilhões de investimentos em infraestrutura, de dinheiro nacional e internacional. Eu andei por quase 20 países vendendo o Brasil, né? E a gente viu o entusiasmo das pessoas. Nós achávamos que em 2020 o Brasil ia... A gente brincava que a baleia ia voar, aquela baleia verdinha, amarela, que lamentavelmente nos anos petistas ela foi enterrada lá no fundo do mar. Ela começou a vir para fora e a gente dizia, bom, agora vai, né? E aí veio a pandemia e tudo que a gente já comentou aqui, mas o que mostra que quando a gente faz a coisa com verdade, com seriedade e com sentido de transformar, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, estão aí as milhões e milhões de casas que nós fizemos, a conclusão da transposição de São Francisco, que muda completamente o interior nordestino. Na minha primeira reunião que eu fui ver o Nordeste, eu tinha uma tese, presidente, a gente quase fez uma secretaria especial para o Nordeste, exatamente para cuidar dos programas. Tu pega o mapa de calor do Nordeste brasileiro, era só no litoral, para o interior quase nada. Hoje a gente olha o mapa de calor, mudou completamente. Que bom. Né? Então, são coisas como estas que nós precisamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, né? Poder dar fazer essa transformação. Ouvir as pessoas junto, mas não é ouvir de mercador, é ouvir ouvindo. Ouvir para botar aqui, buscar inovação, a saída, e poder responder e escolher por região uma prioridade. E fazer. Porque o que as pessoas estão cansadas é de promessa. Né? De 4 em 4 anos chove promessa. Né? O que eu vou dizer sempre às pessoas é que eu não vou prometer. Se eu me comprometer, eu vou executar. Agora, o que eu vou fazer é usar a verdade sempre. Porque é a única forma de construir relações confiáveis e que possam ser transformadoras. Se eu tenho a verdade como base para tudo que tu faz, mais a tua fé, né? Eu sou um cara de muita fé, eu acho que a gente transforma. Pois é, Onyx, mas o que você pensa para a nossa região, para a nossa Erechim, para o nosso Alto Uruguai? Nós precisamos ser olhados de uma forma diferente. Qual é o teu pensamento referente a isso? Bom, eu já tenho algumas pistas, né? E alguns caminhos. Eu acho que eu há pouco comentei aqui, né? Aquela possibilidade de fazer essa conexão que precisa de 20 quilômetros, né? E uma ponte entre Erechim, né? E a região do Alto Uruguai com uma parte aí do nordeste do estado. Isso melhoraria muito, né, o fluxo comercial, inclusive, aqui na região. Verdade. Então, isso tá dentro das possibilidades do Estado para resolver. Né? Então, isso já é uma coisa que eu aprendi hoje, de que é um desejo e tem uma lógica muito importante. Qual é a lógica? A lógica é de que isso, além de melhorar o PIB da região, melhora a renda per capita da região, aumenta a interação de quase 500 mil de pessoas, né? São 450 mil, que foi o estudo que eu vi hoje, e estou levando ele comigo para aprofundar essa pesquisa. Além disso, o impacto positivo comercial dá uma alavancagem extraordinária na própria arrecadação do Estado. Pois é, mas essa demanda é uma demanda que já está lá em Brasília. Por que nesse governo, nesse atual momento, ainda não foi feito nada por aquele povo? Não, mas essa questão da ligação, ela não é de Brasília, não. Isso são estradas estadual e intermunicipal, que aí é uma solução que tem que ser do Estado. Mas também já foram a Brasília pedir apoio. Bom, mas o fato de... o Brasil todo vai lá, né? Sim. Por exemplo, a 290, né? A 290, eu estava na Casa Civil com o PPI, fui eu que incluiria a 290 no PPI para que ela pudesse ter uma concessão que permitisse a duplicação. Eu fui formado em Santa Maria, sou veterinário de formação. Há 40 anos atrás eu ia 2 vezes por mês a Santa Maria, eu tinha um carrinho que meu pai me deu. Eu ia e voltava sonhando com a duplicação. E eu já estou vovô e não vi a duplicação. Né? Então, se Deus me abençoar nesse projeto, eu vou lutar muito para que isso aconteça. Né?
porque é uma necessidade para o Estado. Então, assim como a questão, por exemplo, do volume de caminhões, por exemplo, que vai daqui a Passo Fundo, né? Que precisa criar uma nova alternativa, né? Bom, a nova alternativa é uma BR, muito bem. Essa BR, nós vamos continuar esperando o governo federal ou vamos, quem sabe, propor uma estadualização do trecho e comprar briga? Não sei, hoje eu não tenho resposta. Eu só estou formulando alternativas. Nós vamos repor de pé um ramal ferroviário daqui a Passo Fundo, que possa simplificar e facilitar o deslocamento de valores, mercadorias, né? Commodities, produtos acabados, não sei. Eu estou só botando a cabeça para funcionar, porque o que eu cobro das equipes que nós estamos começando a desenhar o plano de governo, né, para os próximos 4 anos aqui no Estado, é exatamente pensar fora da caixa. Entendeu? Muitas das coisas que nós fizemos no Brasil, nós fizemos porque pensamos fora da caixinha. Sim. Ah, não, tá previsto, não sei o quê, vamos fazer por aqui, por ali. Por exemplo, quando nós sentamos para discutir, o presidente assinou a lei do auxílio emergencial. Foi publicado numa quinta-feira, no Diário Oficial. Acho que apareceu no Diário 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, acho que eram 2 da tarde, nós começamos a reunião, que foi às 10 da noite. Uma briga terrível. Porque não, tem que ser cheque, vamos mandar cheque para cada pessoa. Os americanos mandaram 100 milhões de cheque, 30 milhões até hoje não chegaram. Né? E a gente buscou, e porque a gente acreditava, né, um caminho que foi o caminho do aplicativo de celular, que nos fez encontrar o que eu já falei aqui, né, os 26 milhões de invisíveis, e atender 68 milhões de pessoas. A gente teve que ter coragem para fazer isso. Da mesma forma o microcrédito. O microcrédito não tinha fundo garantidor. Tá, nós vamos escalar para um público que nunca teve conta bancária. O que dirá pegar crédito. Quanto que é a inadimplência do microcrédito, por exemplo, do Banco do Nordeste, lá, que é a maior operação brasileira do Santander? Ah, trabalho com 2,6, 2,7. Agora, quando tu vai abrir crédito, como nós vamos abrir, quanto vai ser? Vai ser 7? Vai ser 8? Vai ser 10? Ninguém sabe prever. Precisava um fundo garantidor. Eu levei 1 ano brigando dentro do governo para arrumar um fundo garantidor. Aí Deus e o presidente Bolsonaro me botaram lá no trabalho, aí eu descobri que estava lá o conselho do FGTS. Eu propus, eles me deram 3 bi. Nós vamos atender 6 milhões de invisíveis. Ou seja, como é que tu encontra saídas para coisas que aparentemente não tem saída, né? E aí é ouvir as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu ouço a oposição, inclusive. Eu ouço com atenção. Eu posso até brigar lá politicamente, defender minhas ideias, mas eu presto atenção no que a oposição me diz. Por quê? Porque quando a crítica vem, tu não pode tomar aquilo pessoalmente. Ou a atuação não está correta, ou a crítica é infundada, ou a crítica tem razão de ser. E se ela tem razão de ser, tu tem que mudar. Tu tem que ser humilde para entender que tu não enxergou o que o outro não enxergou. E onde é que está o problema? Se tu corrigir o rumo e a vida das pessoas ser melhor. Eu acho que tem que ser assim. Eu imagino poder fazer isso se eu for abençoado nessa caminhada. Hoje aqui em Erechim você também estará participando do ato de filiações de algumas pessoas no partido. Mas a gente entra num ponto importante, que é a filiação também de pessoas mais jovens, porque eles são o futuro da política, eles serão os representantes. O partido PL pensa nessa classe que muitas vezes é ignorada por achar que a cabeça ainda não está pronta? Olha, eu tenho 7 filhos, né? Então, mãe de Deus. Então eu estimulo todos eles, né? Eu tenho um que é deputado estadual, o Rodrigo. Os outros são todos profissionais, alguns em formação, e tem uma pequenininha, né, que tem 10 anos. E 5 netos, né? E a gente debate política dentro de casa, eu estimulo. E nos meus anos, né, de PFL, que eu presidi o partido no Estado, e a gente cresceu bastante aqui, eu trabalhei muito com formação política, né? Ainda ontem, em Lagoa Vermelha, um amigo de muitíssimos anos dizia: "Bah, eu vi o Onix coordenar curso para 15 pessoas, 20 Legal. Pessoas, né? E será que ele acredita que isso vai dar certo, vai transformar? Dá.
A gente tem que acreditar nas pessoas, né? E agora lá no Ministério do Trabalho a gente criou o Serviço Civil Voluntário, que a prefeitura contrata, trabalha meio turno, né? Ganha meio salário mínimo, mas é obrigado a se qualificar. Para quê? Isso é para nem. Nós temos 8 milhões de jovens no Brasil, de 18 a 24 anos, que nem trabalham nem estudam. Verdade. Aí eu fiz uma discussão com as centrais sindicais, aí o presidente da CUT, mas tu vai precarizar o trabalho. Eu disse, amigos, já estão precarizados. Se a gente não der uma oportunidade para eles, nós vamos entregar para o RH do tráfico, todo mundo? Ah, é? Pois é. Então, tu tem que achar uma fórmula de trazer, atrair, dar oportunidade, o cara poder provar o seu valor e junto ser qualificado, não tem outra saída, né? Então, estas coisas é que me embalam, me motivam. Eu acho que a gente precisa fazer com que cada vez as pessoas participem mais cedo e mais intensamente. Eu acho que só foi possível a transformação brasileira em 2018 e a chegada do improvável, né? Eu já disse, eu sou um cara de muita fé, ontem eu falava, eu acho que o Bolsonaro é parecido com Davi, né? Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. E o Davi era o filho rejeitado, era o mais feio, era o mais franzino, né? Mas era o que tinha um coração que agradava a Deus, né? Eu acho que o Bolsonaro é isso. Quando a gente começou a caminhada lá em 17, era muito difícil trazer pessoas para próximo, né? E aí a coisa foi crescendo, e quando ele escolheu A Verdade Vos Libertará, o João 8,32, eu acho que foi por inspiração de Deus, e ele conseguiu construir essa conexão que é fortíssima hoje com a população. Exatamente porque ele é autêntico, ele é simples, né? Ele é aquele ali, né? Em vez de tomar Romanée Conti, ele toma tubaína. Em vez de comer prato de mestres da culinária francesa, ele gosta do cheeseburger e do pastel né? E lá do mistão, né? Tudo misturado lá que ele gosta. Então, mas isso, com base, na verdade, no desejo de servir o seu povo, ele acabou conquistando o respeito, né? E o carinho das pessoas. Então, é muito isso, fazer as pessoas participarem e dia 7 de setembro de 2021 nunca vai sair da minha memória. Verdade, nem da minha. A seleção não tinha ganho nada, a gente tinha só milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, gaúchos e gaúchas em todas as ruas da cidade, com seus filhos nas mãos, bandeira, camiseta, né? Só para dizer tamo junto. E tamo junto. Onix, obrigada por estar aqui. Obrigado. Muito legal conversar contigo. Te desejo sucesso, prosperidade, vida longa. Amém. E que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Obrigado pela oportunidade. Na próxima a gente volta. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Amor de mãe vale muito. Demonstre todo o seu amor com presentes do Master Sonda Shopping. A cada R$100 ganhe um cupom para concorrer. Aqui você encontra diversas opções de presentes e ainda concorre a 5 vales compras de R$500. Venha e escolha um presente especial, porque amor de mãe vale muito. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.